Hebreus, capítulo de número 9. Puxa vida, eu queria conseguir devagarzinho, mas acho que eu consigo hoje, hein? Hoje eu estou sentindo que eu consigo ir devagarzinho. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e versículo de número 28. Aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Vendo depois disso, assim também Cristo, oferecendo-se quantas vezes? Para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Segunda vez. Aparecerá. Segunda vez. Sem pecados aos que o esperam para a salvação. E você diz amém. Pode se sentar. Eu ainda assim quero tecer comentários acerca da escola bíblica dominical, né? Muito bem lecionada para nós. Ele fez uma pegadinha, porque ele pergunta para nós o que é expectativa, e nós não apenas entregamos para ele a explicação do que é expectativa, como também, por causa das nossas frustrações, talvez, pessoais, explicamos para ele também sobre expectativas frustradas. E unanimemente, quase que nos colocamos na condição daqueles que estavam chateados, frustrados, decepcionados com coisas, alguém, pessoas que nos decepcionaram. Aí ele traz a ideia da aula para nós, falando sobre a expectativa de Deus. E talvez esse senso de justiça que nós temos de cobrar dos outros aquilo que nós queremos que eles nos correspondam e eles não nos correspondem, nos trazendo frustrações, tristeza, e nos fez pensar no lugar do próprio Deus. Quando Deus olhou para você, Ele te nomeou, te escolheu, Ele investiu em você, Ele te deu capacidade, Ele te fez uma árvore frutífera, Ele te plantou numa terra fértil, e Ele espera nada mais, nada menos que você produza. E na medida que eu e você não produzamos, certamente nós estamos frustrando as expectativas de Deus. Mas diga, eu vou responder às expectativas de Deus. Se é verdade, fala sozinho agora. Eu vou responder às expectativas de Deus. E certamente uma das expectativas de Deus acerca do povo que Ele apresentou a palavra, acerca do povo que Ele apresentou salvação, é que esse povo pudesse valorizar a melhor promessa ou a maior promessa que a Bíblia tem registrada dentro dela. E não é apenas a maior e a melhor promessa registrada dentro da Bíblia, mas ela deve ser a maior e a melhor promessa feita a qualquer crente que se entende como salvo, como cidadão do céu, que é a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que sou muito radical e eu sei que não é uma ideia de todos quanto à ideia de salvação. Depois de uma relação com Cristo, eu aprendi a desenvolver carinho, prazer, satisfação com Jesus. Mas a minha primeira ideia de aceitar a Jesus, a minha primeira ideia de conhecer Cristo, é que Ele me ofereceu a oportunidade de ser livre da condenação do inferno. E eu tenho medo do inferno. Eu tenho medo dos danos da segunda morte. Eu tenho medo do cativeiro que o inferno proporciona para o homem. Por isso eu aceitei a mensagem da salvação, porque no bojo da mensagem da salvação está a salvação do quê? A salvação de onde? Do que Ele nos salvou? Ele nos salvou da condenação do inferno. Ele nos salvou dos danos da segunda morte. Agora, Ele nos salvou para onde?
E onde será o cume, onde será o ponto final desta salvação? Lá na eternidade. Nem todo mundo acredita. E algumas pessoas vão descobrir na prática que a vida não termina depois que a gente para de respirar. Leva o engano se achamos que vamos viver aqui e vamos morrer sem propósito. Certamente quando pararmos de respirar, quando os nossos olhos se fecharem, a nossa alma sair do nosso corpo, ela vai ser seguida para um juízo. E este juízo já estará sendo determinado. Não, eu não entrarei em juízo pós-morte. Eu entrarei em juízo no momento da minha morte. Pois se no momento da minha morte a minha vida não corresponde à verdade da palavra de Deus e às exigências feitas a alguém que foi salvo por Cristo, a minha alma já segue para um juízo. E este juízo certamente será um juízo de morte, um juízo de condenação, um juízo de vida eterna de sofrimento. Outra vez, se a minha alma estiver guardada dentro de um corpo, onde este corpo serviu a Cristo com temor, serviu a Cristo com verdade, renunciou às práticas do pecado, se faltar o meu fôlego de vida, a minha alma não entrará em juízo. A alma do salvo não entrará em juízo, porque em vida nós fomos justificados, e aqueles que morreram justificados, eles não serão levados a juízos. Somente entrarão em juízo aqueles que não morreram justificados. E a única maneira de ser justificado é por Cristo. A única maneira de ser justificado é em Cristo. A única maneira de ser justificado é não apenas aceitando a Cristo como Salvador da nossa vida, mas recebendo Ele como Senhor das nossas vidas. Senhor que determina o que podemos e o que não podemos. O que não dá é para viver uma vida de salvo, fazendo o que se quer, da forma que se quer, da maneira que se quer. Uma vez salvo, há mudanças de pensamentos. Uma vez salvo, há mudanças de atitude. Uma vez salvo, há mudança na forma de falar. Uma vez salvos, há mudança na forma de se comportar. Uma vez salvos, há mudança na forma de se lidar com as pessoas. Uma vez salvo, há mudança em tudo. Jesus, olhando para Nicodemos, falando a respeito da salvação, pois a pergunta de Nicodemos é: o que se fará o homem para herdar a vida eterna? Ele diz que é necessário nascer de novo. E nós precisamos experimentar esse novo nascimento na essência. Nós precisamos experimentar esse novo nascimento na mudança de comportamento. Se eu falava palavrão, uma vez salvo, não falo mais. Se eu era intrometido em fofocas, em disses, em mendices, em armadilhas para as pessoas, uma vez salvo, eu não faço mais. Se eu tinha uma vida de mentiroso, mentiroso 71, mentiroso sem vergonha, mentiroso salafrário, mas mentiroso, uma vez salvo, Jesus tirou de mim esse comportamento de mentiroso. Até porque como salvo eu aprendi que o pai da mentira é o diabo. Salvo não mente. Salvo não mente. Diga para alguém: salvo não mente. Salvo não mente nem de brincadeira. Salvo não mente nem de brincadeira. Salvo não mente nem por omissão. Quem é? É o moço da cobrança.
do colchão, do cesto de roupa, que você pegou aquele talãozinho e disse que ia dar R$10 todo mês. Fala que eu não estou não. Isso é falta de caráter de salvo. Se você fazia isso antes da salvação, é por isso que você estava condenado. Mas porque a tua vida agora não entra em juízo, porque uma vez salvo você não mente nem de brincadeira. Aleluia! Aleluia! É quem? É Ciclano. Quero falar com ele. Tá me... Tu não é salvo. Porque o salvo assume o B.O. O salvo tem uma palavra verdadeira. O salvo tem um comportamento verdadeiro. O salvo não usa máscara. O salvo não usa fantasia. O salvo não usa capa. O salvo tem rostos descobertos, refletindo a imagem do Senhor. Salvo não faz falcatrua. Salvo não entra em esquema. Salvo não suborna. Salvo não dá cafezinho para a guarda municipal. Salvo não dá cafezinho para a polícia. Salvo não dá cafezinho para ninguém. Salvo não tem comportamento corrupto. Salvo experimentou um novo nascimento. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Agora que estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Tudo se fez. Dentro dessa ideia de que somos salvos, nós precisamos nos atentar para o dia que Jesus Cristo vai voltar. Porque Jesus Cristo vai voltar. Porque Jesus Cristo vai voltar. E ninguém impedirá de ele voltar. Ele vai vir. Não adianta a gente orar para mudar o curso, para mudar a história, para mudar os movimentos que o sistema está sofrendo, porque tudo isso está culminando na volta eminente do Filho de Deus. Ele voltará. Um dia ele veio aqui, nasceu de uma virgem, andou entre nós com sandálias de couro, andou entre nós de roupa de pano, cabelos como de homem, olhos como de homem. Ele andou aqui sobre um jumentinho e ele foi crucificado no madeiro. Mas o dia que ele voltar, os seus pés não são mais mesmos. Ele tem pés que brilham como latão reluzente. Os seus olhos não são mais o mesmo. Ele tem olhos como chama de fogo. A sua boca será afiada espada, e das nuvens na sua boca está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus vai voltar. 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 Eles estão reunidos no monte e ele está dando as últimas instruções depois de ser ressuscitado. E a Bíblia diz que, falando ele essas coisas, ele foi sendo elevado às alturas e uma nuvem o ocultou. E enquanto todos estavam olhando para cima, dois varões se apresentaram no meio dele, dizendo: varões galileus, porque estáis assim atônitos olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que para o alto viste subir, ele voltará de novo. Jesus voltará. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Isso aqui ficou melhor. Nós precisamos estar atentos à vida de Jesus. 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 Nós precisamos dormir esperando Jesus. Nós precisamos acordar esperando Jesus. Nós precisamos trabalhar esperando Jesus.
chore o que tiver para chorar, porque um dia que ele voltar, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Os canais lacrimais não vão ser utilizados na eternidade, porque no céu não tem choro, no céu não tem lágrima. Oh, se tiver que sentir dor, sinta agora, porque os sensores de dores do nosso corpo no céu não vai funcionar, porque no céu não tem dor. Se tiver que viver luto, viva agora, porque o luto não chegará no céu. Se tiver que viver tristeza, viva agora, porque no céu não tem tristeza, no céu não tem tristeza, no céu não tem choro, no céu não tem dor, no céu não tem prova, no céu não tem luta, no céu não tem guerra, no céu não tem pecado, no céu não tem separação. Jesus volta. E os discípulos preocupados com o discurso sobre a vida de Jesus. Vamos continuar a leitura do Tiago e Larissa. Em Mateus capítulo 24. Saindo do templo, atônitos com a beleza do templo de Salomão, eles se mestre, não vende esse templo. Pelo que Jesus disse, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra desse templo que não seja derribada. E eles fazem para Jesus uma pergunta, uma tripla pergunta. Põe para mim já o versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é nisto que isto tudo aconteça, mas ainda não há o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos vão te entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então aqui nós vamos ler para entender. Que desolação é essa? Vamos ver Daniel capítulo número 7. Foi para mim. Daniel capítulo número 7. Jesus está voltando. 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 Bendito seja o nome do Senhor, do nosso Deus. A partir do versículo número 15. Bendito seja o nome do Senhor, do nosso Deus. Glória a Deus. Daniel, ele vê 4 animais. Quantos animais? E ele vê esses animais. Eu estou te falando que está nos primeiros versículos, nós não vamos ler aqui agora. Ele vê esses 4 animais que eles vêm batidos dos 4 ventos. E eles saem sobre o mar. Eu queria dizer para você que mar na Bíblia é mundo. Mar na Bíblia é. Uma vez estava o presbítero Braba de Apolino Samara sentada na orla da freguesia. De repente ela olha para o meio da Baía de Guanabara. Também está zoando com a besta, né? Tanto lugar para a vida, já logo na freguesia. É besta, né? E ela viu um movimento lá e falou: para a mulher. Porque se interpretarmos literalmente, nós vamos ficar esperando ela vir do mar. Mas quando a Bíblia fala do surgimento da besta que vem do mar, a Bíblia fala do surgimento da besta que vem da terra, do mundo.
que vem do sistema mundano. E Daniel está tendo uma visão apocalíptica acerca desses animais, mas é apocalíptico a partir da sua época aos tempos que nós estamos vivendo. Vamos ler Daniel capítulo 7, a partir do versículo 15, está escrito assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Quantos reis? Quantos reis? Eles se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível. Os dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos. A ponta tinha o quê? Tinha o quê? E uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que os das suas companheiras. E eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias. Até que veio o ancião de dias. Até que veio o ancião de dias. E foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Enquanto as 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Vai ser entregue por um tempo e tempos e metade de um tempo, mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O reino e o domínio, a majestade do reino debaixo de todo o céu serão dados aos povos, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os seus domínios os servirão e obedecerão. Aleluia. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito se espantavam. Mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Deus já usou você em visão. Quem já teve? Eu acredito. Visão. A capacidade espiritual que nós temos de fora desse ambiente de terra, físico, visualizar movimentos no mundo espiritual. Visões está relacionada a profecias. No Novo Testamento, há dons que o Espírito Santo proporciona à igreja, mas há alguém que chama visão de dom, e não existe dom de visão. A visão é parte da demonstração de uma profecia.
Uma profecia, ela pode ser entendida de maneira audível. Ela pode ser compreendida de forma espiritual. Ela pode ser compreendida de forma verbalizada. E ela também pode ser compreendida de forma visual. A profecia que Deus está mostrando para Daniel denota ou demonstra para ele a aparência de alguns animais, que para nós hoje é fácil. Peguei a foto lá na Babilônia, dei para a Larissa, para ela poder expor aqui as fotos da visão de Daniel. Meu Deus, as fotos da visão de Daniel. O primeiro animal que Daniel está vendo, ele está contando isso no seu tempo, na sua época, mas ele já está falando dos nossos dias. É claro que a imagem ela é ilustrativa, mas a primeira imagem que Daniel vê é acerca de um leão que tem 2 asas de águia. Você vai encontrar isso nos primeiros versículos do capítulo de número 7. Dá para mim o texto, Larissa? Essa primeira imagem, ela representa o Império Babilônico. Durou de 606 até 539 a.C. O leão representa a força do Império e as suas asas e sua rapidez. Porque as asas do leão serão arrancadas para representar a humilhação de Nabucodonosor. Nabucodonosor é o rei da época de Babilônia. E Nabucodonosor se engrandece contra o Deus Altíssimo, contra o Deus soberano. Mas há uma profecia de que Deus humilharia Nabucodonosor. Você já deve ter lido no livro de Daniel que Nabucodonosor foi tomado por um espírito de loucura, a ponto de não apenas a sua mente ficar turbada, mas o seu corpo ter sinais estranhos demais. A Bíblia diz que nasceu sobre o seu corpo pelo, as suas unhas cresceram, e ele ficava pelo pátio do jardim da Babilônia como um animal, até compreender que maior do que ele é o Deus de Israel, até compreender que maior que o reino dele é o reino do Senhor do Eterno e do bondoso Deus. Então Daniel está vendo este primeiro reino passando. Dá para mim, Larissa, a segunda imagem da visão do profeta Daniel. Ele vai ver um urso que tem na sua boca 3 costelas. É dada a ordem para esse animal comer as carnes dos homens. É dada a ordem na Bíblia para esse animal comer as carnes dos seus inimigos. As 2 patas desse urso, elas representam 2 impérios, a saber, os medos e os persas. Eles vão se unir, eles vão se reunir para ganhar guerra, mas o império dos medos vai cair no esquecimento. A pata que está levantada, olhada no livro de Daniel, são os persas, e eles vão prevalecer sobre a Babilônia. Dá para mim o texto, já autoriza Larissa. O império medo e persa foi de 539 a 331 a.C. O rei Dário unificou 2 grandes reinos, a Média, a Mesopotâmia, e a Pérsia, formando um grande império. O que são as 3 costelas na boca do urso, e porque ele levantava uma de suas patas. As 3 costelas representam 3 nações conquistadas pelo Império Medo e Persa: a Lídia, a Babilônia e o Egito. Perceba, quando Daniel está no seu estado de espírito, tem esta visão, e ele vê um urso com 3 costelas na sua boca. É dada a ordem para esse urso comer e devorar a carne de homens das nações. Isso vai acontecer depois da profecia. O reino Medo e Persa vai entrar em guerra e vencer Lídia, a Babilônia e o Egito. A pata levantada significa um lado do império que prevaleceria, ou seja, os persas. Pode dar para mim a terceira imagem do animal que Daniel está vendo. Ele está vendo um leopardo de 4 cabeças. Este leopardo representa um terceiro império. Dá para mim, diaconisa Larissa, o texto. Bendito seja. Esse leopardo com 4 cabeças, ele representa o império grego, o conhecido império grego do famoso Alexandre o Grande, o conquistador da sua época, reinando sobre o
de 331 até 168, o leopardo representa a rapidez que Alexandre o Grande conquistou o império, porque o leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. As 4 cabeças podem representar os 4 generais de Alexandre o Grande. Alexandre, depois de conquistar o mundo da sua época, em um dia de festa, de muita bebedeira, de muita orgia, alguém se aproveita daquele momento e mata ele. Quem é que vai comandar o império grego? Vai se levantar 4 generais. Perceba, eu e você hoje temos a informação do que é isso. A mente do Daniel está vendo um leão com asa, de repente vê um urso com costela na boca, e de repente ele vê um leopardo com 4 cabeças de asa, mas a interpretação e a profecia está mostrando para nós que a palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é contínua, ela tem propósito. Eu queria afirmar de novo de que Jesus está voltando, e o cumprimento da sua palavra é sinal eminente de que Jesus está voltando. Então, o que são aquelas 4 cabeças? São os 4 generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco. As 4 asas podem significar a rapidez com que o Império Grego cresceu em 4 direções. O Império Grego foi, entre todos os impérios, o império mais intelectual, o império mais conhecedor, o império mais estrategista em guerra. Sucumbiu nada mais, nada menos do que a poderosa Medo e Persa, que acabara de vencer nada mais, nada menos do que a Babilônia. Os gregos estão reinando agora. Daniel, na sua visão, vai ver o 4º animal. E o 4º animal que Daniel está vendo, ele vê um tipo de animal que tem 10 chifres sobre a sua cabeça. E um desses chifres se sobrepõe aos demais chifres. Esse chifre tem uma boca e esse chifre tem um olho. Perceba, as imagens são ilustrativas, mas o texto bíblico está falando sobre isso daqui. Não viaje a Bíblia. Bendito seja Deus. Ele tem olho e ele tem boca. Ele é feroz. Ele tem um sistema. Ele tem um domínio sobre a sua mão. Todos os demais reinos, todas as demais nações serão sucumbidas e ele vai reinar. O que Daniel está vendo aqui, ele não está percebendo ainda, mas se para nós a informação já é conhecida, é que este é o anticristo. Esse será o poderoso da terra, esse será o poderoso das nações. Vai mandar na Europa, vai mandar no continente americano, vai mandar no continente africano, vai mandar na Oceania, ele vai mandar nos 4 quadrantes do mundo da terra. Daqui da terra, o rei se levantar no seu trono de glória, mas enquanto ele estiver reinando aqui, ele vai querer se parecer Deus, vai querer se assentar no lugar de Deus, vai querer construir o templo. Você não sabe disso, mas lá em Israel eles estão preparando os levantes do 3º templo. Eles estão preparando tudo, as pedras já estão preparadas, o candelabro está no meio da cidade, valorizado a mais de 2 bilhões de reais, feito de ouro batido. Há bezerros sendo criados em Israel para serem sacrificados. Para o judeu atrasado, ele está dizendo: pronto, agora nós estamos preparando o verdadeiro tempo para o Messias, e para a vergonha deles não será o verdadeiro Messias, mas será esta ponta de boca de ouro que vai se levantar e vai parecer com o Messias. Ele vai entrar no templo e eles vão perceber que ele não quer adoração, ele quer defamar o altar, ele não quer adoração, ele quer humilhar o lugar onde Deus habita. O que ele talvez não sabe é que Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora Deus resolveu habitar no nosso meio. O bendito seja o nome do Senhor. A saber, Jesus nem fará uso desse 3º templo, porque o templo da eternidade estará no nosso meio. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai. Dá para mim a explicação dessa última imagem da visão do profeta Daniel. Este é o Império Romano, está mais próximo de nós. O Império Romano foi de 160
468 a.C. a 476 depois de Cristo. Os dentes de ferro, assim como as pernas de ferro da visão da estátua, representam dureza e maldade do Império Romano. O que são os 10 chifres e o outro chifre que falava? Os 10 chifres de Daniel fazem paralelo com os dedos de ferro e barro da estátua de Daniel capítulo 2, apontando para 10 nações. Quantas nações? 10 nações que tentarão dominar o mundo, como por exemplo Itália, Suíça, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Japão, Estados Unidos. Está fora da lista, mas eu colocaria a China aqui. Você não está percebendo numa programação geopolítica como essas nações estão se movimentando, estão se unificando. Há deles que estão se levantando contra a nação de Israel, correndo por fora esta nação do brasileira, envergonhando o povo de Deus, se levantando contra Israel, assumindo posicionamento contra o inimigo de Israel. Mas Deus não vai levar em conta quem está lá no poder falando besteira. Deus vai levantar em conta a igreja que ainda está orando, a igreja ainda está crendo, a igreja está declarando que Jesus é o Senhor dessa nação, Jesus é o Senhor do Brasil, 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 Jesus é o Senhor da nação brasileira. Desde então esse império, ele será um império a ser ressurgido de novo. Não acaba. Tem sede lá na Itália, tem sede lá no Vaticano, tem sede lá no trono papal. O anticristo também trabalha sobre uma tríade de ter o falso profeta, de ter o anticristo e de ter literalmente a besta, o dragão. O anticristo será uma ferramenta usada, personificada, humana, aonde pessoas se renderão a ela, aonde os reinos se renderão a ela, aonde ela trará paz nas guerras do mundo. Se encontrará cura para a AIDS, para o câncer. Os hospitais serão esvaziados, todos olharão para ele. O anticristo não apenas vai operar no âmbito de sistema, ele não vai apenas operar no sistema do mundo, mas ele vai operar de forma espiritual. A Bíblia diz que enganará a muitos, fazendo até fogo cair do céu. Toma cuidado com esse negócio de ficar procurando fogo, porque tem fogo que está caindo que não pertence a Jesus. Tem gente que está falando de fogo que não é de... Isso é fogo estranho está matando. Tenha discernimento do Espírito Santo para identificar que o fogo do Espírito ele te levanta, o fogo do Espírito ele faz você obedecer a palavra, o fogo do Espírito ele te liberta, o fogo do Espírito ele te coloca em comunhão, o fogo do Espírito ele te separa da família, o fogo do Espírito ele te separa do teu marido, o fogo do Espírito ele te separa da tua esposa, o fogo do Espírito acaba com o teu casamento, o fogo do Espírito acaba com a igreja. Dado que tem fogo aí separando coisas que são inseparáveis. Então Jesus mandou a gente ler o que está escrito no livro do profeta Daniel, e ele está dizendo quem lê que entenda. Dê para mim, Larissa, o capítulo 9 do profeta Daniel, porque quando Jesus está no seu sermão profético, é esse o texto que ele faz uso do Antigo Testamento. Daniel, capítulo número 7, nós acabamos de ler. E agora dá para mim Daniel, capítulo de número 9. Quem está lendo a Bíblia? Os crentes do arrebatamento vão gostar de Bíblia. Os crentes do arrebatamento amam Bíblia. Os crentes do arrebatamento querem conhecer a Bíblia. Os crentes do arrebatamento não se cansam de ler, não se cansam de ouvir. Os crentes do arrebatamento querem a Bíblia. Os crentes do arrebatamento não querem nenhuma divisão de anjos de pau de fogo, não. Nós queremos Bíblia, nós queremos a palavra, porque vai passar o céu e vai passar a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de paz. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero,
da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. O Daniel tem visão, mas ele não entende pelas experiências espirituais. Não deixa a experiência espiritual sucumbir o livro, porque o livro está acima das revelações espirituais. O livro está acima das experiências espirituais. Eu sei que Deus usa em sonho, eu sei que Deus mostra visão, eu sei que tem profecia, eu acredito no movimento do Espírito Santo, mas nada disso substitui a palavra de Deus. A Bíblia ainda é sempre será para os crentes de arrebatamento a única fonte de verdade. Aleluia. Eu entendi pelos livros. E que livros são esses que ele está falando? Daniel já lia Jeremias. Era pergaminho. Inclusive eu fico desconfiado com crente que tem muita visão espiritual, mas não tem Bíblia. Deus mostra muita coisa para ele no âmbito espiritual, mas a Bíblia é nada. Eu acredito no Daniel porque tem visão espiritual, mas não menospreza o livro. Ele tem visão espiritual, mas olha para a Bíblia Sagrada para ver se a visão está batendo. Tem visão, irmão, que é viagem, é vertigem, é imaginação do coração, é farinha à noite, é barriga cheia, é vontade de querer falar para o outro alguma coisa, é vontade de querer usar Deus de alguma maneira, porque verdadeiramente quem tem visão e vida espiritual com Deus, ele tem palavra, ele tem Bíblia na sua boca, ele tem Bíblia nos seus olhos, ele tem Bíblia no seu ouvido, ele gosta de Bíblia. Daniel entende pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e conversei e disse ao Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Você sabe qual é a diferença dos crentes, dos profetas da atualidade para os profetas da Bíblia Sagrada? É que os profetas da Bíblia Sagrada, eles tinham experiências inefáveis com Deus, mas eles não deixavam de humilhar a sua alma e nem de confessar os seus pecados. Daniel poderia estar falando: o teu povo pecou. Daniel poderia estar falando: Israel pecou, mas ele está falando: pecamos. Se pecou Israel, pecou Daniel. Você não está entendendo? Quando Deus tem um projeto de uma obra, alguém pode atrasar essa obra, porque quando um peca, atrasa a obra toda. Quando um sai do propósito, fica todo mundo esperando ele voltar. É por isso que nesses últimos dias Deus está arrancando do nosso meio o ímpio, Deus está tirando do nosso meio o mascarado, Deus está tirando do nosso meio o mentiroso, Deus está tirando do nosso meio o fingido, porque ele tem propósito de verdade. A gente fica daqui pregando como se estivéssemos sem pecado nenhum. Falamos tanto em obediência e desobedecemos de forma lavada. Falamos tanto em santidade e pecamos, mas estamos sempre falando na terceira pessoa, é sempre o outro. Eu gosto de Daniel, porque Daniel está no meio. Não, mas eu sou um profeta, mas está no meio. O intercessor tem que se colocar no meio do povo de Deus. A igreja está precisando, e a igreja inclui eu. Está todo mundo precisando entrar numa posição contigo. Está todo mundo precisando entrar no meu propósito contigo, e inclui eu. Porque quando a gente fala de pecado, de rebeldia, a gente olha para os crentes novos, tadinho. E os novinhos são rebeldes não. Porque crente novinho não tem bagagem para ser rebelde. Rebelde é conhecedor. Quem se rebela tem conhecimento. Quem se
rebela sabe como faz. Quem se rebela tem vontade de ser o que não dá para ser. Quem se rebela cria expectativa das suas imaginações e se frustra consigo mesmo. Pode não ouvir, não sabe nem nada ainda. Estou chegando agora. Deus está cobrando de mim e de você um posicionamento. Porque Jesus está voltando. 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 Veio pregar aqui uma moça, uma missionária por nome de Valdina, conhecida de nós há muito tempo. E ela contou uma experiência de que fora morta e teve um arrebatamento. E ela estava no seu cemitério, ou no cemitério onde seu corpo estava sendo velado. E todo mundo que estava em volta do caixão da irmã Valdina dizia: uma mulher de Deus, essa hora está nos braços do Pai. Porque a gente acha que morreu de microfone, está nos braços do Pai. Morreu de terno e gravata, está no braço do Pai. Não morreu de pistola na mão, está no inferno. Morreu cantando na igreja, está no braço do Pai. Morreu fumando maconha, está no inferno. Morreu falando língua na igreja, está no braço do Pai. E ela dizia: irmãos, não. Enquanto todo mundo estava achando que eu estava no braço do Pai, eu estava vivendo um processo onde a minha alma estava sendo disputada, e só pela misericórdia de Jesus, e para voltar para contar isso aqui para vocês, Jesus me trouxe de novo. Ó, nem salvou nem condenou, trouxe de novo para ela dar uma consertada que tem que consertar-se. Eu não quero morrer, passar pela experiência de arrebatamento para ter que voltar, não. Vou resolver tudo agora. Vou deixar tudo limpo agora. Jesus está voltando, eu vou ficar de fora por causa de você, não. Eu não vou ficar por causa de fora por causa de filho, não vou ficar por lado de fora por causa de mulher, não vou ficar por lado de fora por causa de homem, não vou ficar por lado de fora por causa de pai, não vou ficar por lado de fora por causa de mãe, não vou ficar por lado de fora por causa de irmão. A minha salvação está sendo velada. Às vezes, o que morreu lá, de pistola na mão, o Espírito Santo deu graça. Acredito nisso, não sei que eu vejo, não. Na hora, era filho de uma crente, filho de uma mulher de oração, que no último momento lembrou da oração da mamãe e falou: Jesus, se é verdade que tu me salva, eu me salvo, Senhor. Nem pede para poder viver, mas pede para ser salvo. Eu acredito que o céu será um lugar de muitas surpresas. Ah, será. O inferno também. O inferno também. O inferno vai ser um lugar de muitos pregadores. O inferno vai ser um lugar de muitos pastores. O inferno vai ser um lugar de muitos obreiros. O inferno vai ser um lugar de muita gente que se transvestia na igreja de crente, mas o seu coração estava contaminado. Uma raiva, uma ira, com o Espírito de Deus fez uso da tua vida aqui. O diabo enchendo a tua cabeça contra o teu irmão, e ele está inocente desse negócio. Que o diabo está enchendo a tua cabeça. Joga isso para fora, assim no tempo. Eu não estou falando por causa do teu ministério, não. Eu estou falando por causa da tua chamada. Eu estou falando por causa da volta de Jesus. Que se ele voltar e tua mente estiver polarizada como o teu irmão, tu vai para o inferno. Meu Deus. Não é ódio não, sabe? Ou você fica dando um nome carinhoso para raiva. Fica dando um nome carinhoso para ira. Fica dando nome carinhoso para inveja. Fica criando isso. Fica criando como um becinho, me dando. É nada não. Deus conhece meu coração, conhece mesmo. Se tiver ódio, Jesus voltar, tu vai para o inferno. Conhece mesmo. Se tiver intriga, Jesus voltar, tu vai para o inferno. Conhece mesmo. Se tiver devendo alguma coisa e Jesus voltar, tu vai para o inferno. E quando eu digo tu, eu também. Mas aquele que você tiver, eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Tranquilo. Estou em paz. Estou em paz. Seguir a paz com todos. E a santificação. Você vê que a paz vem primeiro que a santificação. Porque não dá para dar de santo sem paz. Verdadeiros santos têm paz. Verdadeiros santos têm paz. Deus
E ela vai ser testemunha se na minha casa eu fico batendo boca da tua vida. Se eu discuto com a Érica falando que você está errado para minha filha ouvir, porque ela está crescendo, está vendo tudo. Sabe o que é vergonhoso? É de repente ela está ali com 12, 14 anos ouvindo eu pregar desse jeito, sabendo que eu falo isso, sabendo que às vezes eu falo que não devo falar dentro de casa, por uma falta de equilíbrio. Tem gente que não tem equilíbrio emocional, não consegue calar a boca quando tem que calar, aí fala um monte de asneira, depois fica com a consciência pesada. Mas eu tenho uma mensagem do reino do arrebatamento para você: arrependa-te enquanto há tempo, arrependa-te enquanto há tempo, arrependa-te enquanto há tempo. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Amado, ele mexe esse negócio aqui, ó, pum, numa dessa, Deus me livre. Eu vou. A gente vai. Eu vou. E o pastor, gente, aquele chororô, aquela gritaria, ai, pastor. Vai ter quem vai dizer, viu? Brincou com Deus, Deus matou ele. Poderia ser misericórdia. Mas vai ter quem vai falar assim, nossa, homem de Deus, foi pra glória, ficou. Só que depois que minha alma se levantar desse meu corpo, porque ela vai se levantar, eu vou ter que ser direcionado. Alguém vai me direcionar, ou a Cristo, ou ao juízo final. E quem for para o juízo final vai ter que confessar. A tua boca não vai conseguir fazer igual tu faz aqui na igreja. Você não vai conseguir falar que está tudo bem. Você não vai conseguir falar que não tem nada não. Naquele dia vai. Eu ri, porque só dá para ser condenado uma vez comprovado o efeito da condenação. Tem que se confessar, tem que se falar. E a Bíblia diz que toda língua vai ter que falar, toda boca vai ter que confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Não, é sério. Eu não vim do mundo não. Quem veio do mundo? Veio do mundo? Não vim do mundo não, cara. Tu bebeu o quê? Então qual? Fala, mano. Vodka. Uma maneira, aquela que não podia faltar. Hã? Big pô. Ah, você é demônio? Big se prostituindo. Não quero uma mulher só não, quer não? Fique com a noiva. Fique igual o Martinho da Vila, já tive mulheres, já viu o seu avô? De todas as cores, tem várias idades, muitos amores. Vai vivendo isso aí. Vai ficando igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. Um dia a prestação de conta vai chegar. Mas enquanto estava lá no mundo, cara, essas coisas deviam ser maneiro. É que agora a gente tem o Espírito Santo, a gente fala que não era bom não. Era bom sim. Não menti não. Era bom sim. Era. Tem um monte de safadeza de uma vez só. Era bom sim. Era bom sim. Eu sou puro. Mas esse povo aí era bom. Podia fumar um baseado, puxar uma carretilha de cocaína, dar um pico na veia, dar uma onda, ficava vendo gnomo. Era bom. Se prostituindo, mostrando o corpo como queria, saindo com quem quisesse, deitando com quem quisesse, isso era bom. É bom sim. Você só não está vivendo mais isso porque teve que renunciar. Ninguém renuncia ao que não é bom. Você renunciou ao que era bom por causa da tua eternidade. Você renunciou a vida de pecado para servir Jesus. Agora, já que tu saiu do mundo, vem viver coisa de verdade em Deus. Já que você não bebe mais cachaça, não fuma mais maconha, nem se prostitui, vamos ficar aqui dentro vivendo verdade. Porque não dá, gente. Ei, vou falar. Ei, tem gente que parece um grupinho.
mestre, se fulano está na igreja, Beltrano e Ciclano está. Você que eu não peguei não? Aí meu pai, o seu casquete é bobo. Se Ciclano não vem, Beltrano e Beltrano vai enganar o diabo. Eu não sou besta. Nós vamos ficar aqui dentro vivendo verdade. Do contrário, é melhor tentar para dentro com a 12, é melhor ir para o mundo. Vai beber cachaça, vai fumar maconha, vai se prostituir, porque no final você vai para o inferno de qualquer jeito. Agora, se ficar aqui colocando terra na gravata, pregando dentro de santo, no final, se tiver com o coração perturbado e a mente cheia de pano do diabo, também vai para o inferno. Continua. Vai pro baile, sai da igreja e vai pro baile. Eu quero baile, pastor. Então vai pro baile, irmão. O que não dá é para ir pro baile no sábado e na terça daqui. O que não dá é para ficar ouvindo música de pagodinho em casa e aqui ficar cantando Gabriela Rocha. O que não dá é ficar ouvindo forró em casa e aqui ficar pulando. O que não dá é viver uma vida na carne na internet e aqui regozijando espiritualidade. Porque Jesus está voltando. Deixa eu falar pra tu, cara, é uma coisa que não dá pra sustentar não, gente. A vida de mentira não dá pra sustentar muito tempo. Vou falar de novo. Uma vida de mentira não dá pra sustentar por muito tempo. Tu não consegue. A mentira pesa. A mentira pressiona. A mentira escraviza. A mentira pesa e tu olha e tu grita. Ai! O que aconteceu? Eu pensei que estava tudo bem. Ah não! Já não está muitos anos, já não está muito bom. Há muito tempo. Eu estou fingindo, eu estou indo porque eu tenho que ir. Eu estou indo porque eu tenho nome, eu estou indo porque eu sou preso. Eu estou indo porque eu sou crente, eu estou indo porque eu tenho que cantar mulher aqui. Abandona isso, meu amigo, vem porque Jesus te salvou. Vem porque o céu está chegando para te arrebatar. Jesus está voltando. Quer cantar? Quer ser salvo não? Quer pregar? Não quer ser salvo? Quer pregar sem ser salvo? Vai cantar sem ser salvo? Você quer ouvir música? Vai ouvir. Aqui a gente não escuta música. Isso daqui não é The Voice. Não. Isso aqui é altar. Isso aqui é culto. Eu prefiro um pássaro desafinado, cheio de Deus, esse do Espírito tomar tudinho, do que os afinadinhos vazios, cheio de controle, cheio de espremedeço na voz. Eu quero gente cheia do Espírito Santo, porque gente cheia do Espírito Santo vive verdade. E o charnudo olha para nós, desafinado, Paulo, e ri. Mas eu prefiro, porque no céu a minha vocalidade vai se tornar como a dos anjos, e é lá que vai valer o meu para a eternidade. Vou ficar enganando cantando aqui, vou ficar enganando pregando aqui. Prega muito, hein? Nossa, prega muito, hein? Poxa, pregou muito, hein? Nossa, que palavra. A previsão falou que prega lá dentro. Lá dentro, lá dentro, lá dentro. Fica um negócio assim, ó. É bom, hein? Olha, quando tu fala, todo mundo gosta, hein? Aí como Deus te usa. Quando não, a pessoa mesmo, ela fica se colocando na primeira pessoa. Já Deus me usa, 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 Deus me usa. Deus é feio. Jesus falou, seja a boca dos outros que te louve, não a tua boca. Quem tem que falar que Deus te usa não é você, quem tem que falar que Deus te usa é o outro. E quando o outro falar que Deus te usa, você tem que ter o coração, ó, na maciota, porque isso mexe com o ego da gente. Aí o John Wesley falava o quê, John? Eu falo isso para mim todas as vezes que eu devo ensinar. Quando alguém falava para John Wesley que ele era bom, ele dizia, o diabo fala isso para mim todas as vezes que eu desço do altar. Nem Jesus caiu nesse negócio de bom. O John Wesley chegou e disse, bom mestre, ele falou, bom só tem um, é o Pai que está no céu. É por isso que nós estamos vivendo uma época de engano, porque está todo mundo se achando bom demais. E ninguém aqui é bom de nada. Nós somos todos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Jesus está voltando para a gente viver verdade. Eu vou falar sobre Jesus voltar porque é o final do ano, então eu vou falar sobre o final do tempo.
Eu vou aproveitar todo o final do ano para falar sobre o final dos tempos. Eu vou falar todo o final do ano para aproveitar para falar sobre a vida de Jesus. Pedro, fala sobre a vida de Jesus, sabe falar sobre Jesus? Fala sobre arrebatamento, sabe? Fala sobre novidade de vida. Fala sobre o perdão de Deus, fala sobre o conserto do outro. Se você recebe essa palavra, aplaude a palavra do Senhor.